mãe da rainha Jaqueta de Luxemburgo, uma das mulheres mais poderosas da Inglaterra medieval, foi acusada de bruxaria. Levaram um boneco de chumbo para o tribunal como prova, e a família dela dizia fazia séculos que descendia de uma criatura, metade mulher e metade serpente. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai atrás da Jaqueta de Luxemburgo, a mulher que casou primeiro com um duque, irmão de rei, ficou viúva e poderosa aos 19 anos e aí fez a maior loucura que uma nobre podia fazer naquela época. Casou escondido por amor com um homem bem abaixo dela na hierarquia social. Anos depois, a filha dela fez exatamente a mesma coisa, secretamente, com o próprio rei da Inglaterra. E quando a política virou contra a família, a arma que usaram para atacar as duas foi bruxaria. Bora entender como isso virou munição política e como isso quase custou a vida dela. Jaqueta nasceu em 1415 ou 1416, filha de Pedro de Luxemburgo, conde de Saint-Pol, uma das famílias mais antigas do norte da França e de Luxemburgo, gente que reivindicava a descendência até de Carlos Magno e que carregava também outra lenda, a de Melusina, um espírito das águas, metade mulher, metade serpente, que teria casado com um ancestral da linhagem dele séculos antes. A versão registrada em texto medieval do século XIV conta que o cavaleiro Raimondin encontrou Melusina numa floresta e casou com ela sob uma única condição: nunca poder vê-la aos sábados. Anos depois, curioso demais, ele espiou pela fechadura e a viu transformada da cintura para baixo em cauda de serpente dentro de uma banheira. Descoberta, ela foi obrigada a abandonar marido e filhos, virando um espírito errante, condenado a gritar toda vez que um descendente da própria linhagem estivesse prestes a morrer. Essa versão específica veio de Jean de Arras, escritor francês que formalizou a lenda por escrito no fim do século XIV, a pedido da própria Casa de Berry, e virou uma das lendas mais reaproveitadas da nobreza francesa e borgonhesa, contada e recontada em livros, tapeçarias e vitrais de igreja. Era um prestígio da família, até virar uma arma anos depois. O pai da Jaqueta, o Pedro, era aliado próximo da coroa inglesa dentro da Guerra dos 100 Anos, uma peça relevante da rede de alianças anglo-borgonhesa que sustentava o controle inglês sobre território francês naquela época. Um casamento entre a filha dele e o irmão do rei inglês não era uma coincidência afetiva, era um selo formal de uma aliança política. E detalhe que não era um rebaixamento do irmão do rei, a própria Casa de Luxemburgo já tinha, inclusive, sentado no trono imperial lá do Sacro Império Romano Germânico. A Jaqueta, então, era herdeira de linhagem imperial europeia, o que só reforça o tamanho do escândalo que ela ia representar décadas depois, escolhendo um marido tão abaixo dessa posição inicial. Aos 17 anos, em 1433, ela casou com John de Lancaster, o Duque de Bedford, irmão mais novo do Henrique V, aquele que morreu de disenteria, lembra? O Duque de Bedford tinha ficado regente da França depois da morte do irmão, cuidando do reino em nome do sobrinho bebê Henrique VI. Só que ele já era bem velho, doente, viúvo da primeira esposa morta de peste, então o casamento durou 2 anos, sem que eles tivessem filhos, até ele morrer em Rouen em 1435. A Jaqueta, então, ficou viúva aos 19 anos, mas manteve o título de Duquesa de Bedford, mais alto do que qualquer título que o segundo marido dela um dia teria, e herdeira de um terço da fortuna gigante do primeiro marido. Como duquesa, a Jaqueta circulava dentro do círculo de poder militar e administrativo que governava, a partir de Rouen e Paris, o pedaço da França ainda sob controle inglês. Herdou a biblioteca pessoal do Bedford e recebeu bens no valor de 12 mil libras, embora as leis de herança da época e as reivindicações do outro irmão, o Humphrey, tenham impedido ela de ficar com tudo que o marido queria deixar. E é aqui que a história dá uma volta que ninguém esperava. O Henrique VI mandou trazer a Jaqueta de volta para a Inglaterra e mandou um cavaleiro chamado Richard Woodville para escoltar ela na viagem. E os dois se apaixonaram. O Richard era filho do camareiro que tinha servido o próprio Bedford. Aí você imagina um escândalo. Então, por isso, os dois se casaram escondidos, sem pedir permissão nenhuma, porque, além de tudo, o dote dela
proibir esse tipo de casamento. Poucos anos antes desse escândalo, dentro do próprio círculo de Bedford, tinha acontecido um precedente que ajuda a entender por que a acusação de bruxaria contra mulheres nobres não era novidade nenhuma naquele momento. Eleanor Cobham, a esposa do Humphrey de Gloucester, foi acusada e condenada por bruxaria em 1441, acusada de usar magia e astrologia para prever ou até provocar a morte do jovem Henrique VI. Ela foi forçada a fazer penitência pública, andando descalça pelas ruas de Londres e passou o resto da vida presa. A Jaqueta, que conhecia Eleanor dentro do mesmo círculo da corte ligado à família Lancaster, viu de perto, ainda jovem, o destino que esperava qualquer mulher nobre acusada dessa categoria específica de crime. Décadas antes dela enfrentar a mesma acusação ela mesma. A reação da coroa ao próprio casamento dela foi rápida e pesada. O Henrique VI ficou furioso, não só pela desobediência, mas porque casamento sem permissão de viúva de alto escalão sempre carregava um peso político, já que esse tipo de mulher normalmente virava peça de negociação diplomática, não de escolha pessoal de coração. A Jaqueta e o Richard foram multados em 1.000 libras, quantia gigantesca para a época. Ela vendeu propriedade para o cardeal Beaufort, o tio-avô do próprio rei e um dos homens mais ricos da Inglaterra, para poder pagar essa multa. O perdão completo veio em 24 de outubro de 1437. Os parentes Luxemburgo dela ficaram indignados. Para eles, aquilo era rebaixamento social gritante, mulher de linhagem que remontava a Carlos Magno e uma lenda de fada casando com o filho de camareiro. Só que o que aconteceu depois surpreende. Em vez de marginalizados, o casal prosperou, continuaram bem recebidos na corte do Henrique VI, viraram parte do círculo próximo da rainha Margaret de Anjou, e o Ricardo Richard seguiu carreira militar sólida, servindo em campanha na França desde 1433, até chegar ao título de Conde de Rivers em 1448, com influência direta da própria rainha. Jaqueta seguia tendo filho atrás de filho, foram 14 ao todo, 12 sobrevivendo até adulto, uma proeza rara para os padrões de mortalidade infantil da época. A mais velha, provavelmente, foi a Elizabeth Woodville, nascida por volta de 1437, que seria rainha da Inglaterra por se casar com Eduardo IV. Segundo a tradição, que não foi totalmente confirmada, ela teria esperado o jovem rei York embaixo de um carvalho pedindo restituição de terras confiscadas da própria família, porque lutaram do lado Lancaster. Capturou o interesse dele ali mesmo e recusou virar amante, exigindo um casamento como única condição aceitável. Seja qual for o grau de romantização popular desse relato, o resultado documentado é real. Casamento secreto, celebrado sem qualquer aprovação do Conselho Real em 1464, sendo que nessa cerimônia só a própria Jaqueta foi a única testemunha presente. E aqui, a Elizabeth conseguiu ser mais escandalosa do que a própria mãe. Ela dobrou a aposta. Um jovem rei casando escondido com uma viúva de família relativamente modesta, sem vantagem diplomática nenhuma para o reino. Escandalizou a corte inteira, e ninguém ficou mais puto do que o Richard Neville, o conde de Warwick, o fazedor de reis. Como eu já comentei no vídeo dele, ele vinha articulando alianças de casamento com a França e viu o próprio trabalho jogado no lixo por capricho do rei. O mesmo homem que tinha ajudado a colocar o Eduardo no trono em 1461 e que, anos depois, irritado com o próprio afilhado político, trocaria de lado de novo para depor o Eduardo e restaurar o Henrique VI, no episódio conhecido como Redemption, de 1470. O benefício político que a família Woodville colheu depois desse casamento foi a ascensão vertiginosa. Os irmãos e irmãs da Elizabeth foram um atrás do outro casados com a nobreza mais alta do reino, incluindo o irmão dela mais novo, John Woodville, então com 20 anos, com a duquesa viúva de Norfolk, a mulher que já passava dos 65. O casamento tão desproporcional que virou piada e escândalo simultâneo, citado décadas depois como o exemplo da ganância da família. Warwick, o fazedor de reis, guardou rancor e em 1469 se rebelou de vez, chegando a capturar o próprio rei depois de derrotar as forças reais na batalha de Agincourt Moor. Dentro desse vácuo militar completo, sem ninguém com poder suficiente para exigir um processo justo, o Richard Woodville, agora conde de Rivers, e o filho, John, foram capturados e executados sem julgamento formal, um puro acerto de conta político, e foram
decapitados. E foi exatamente nesse momento de fragilidade máxima da família que a acusação da bruxaria apareceu. Um homem chamado Thomas Wake, seguidor do Warwick, apresentou como prova um boneco de chumbo, moldado como um homem armado, quebrado ao meio e preso de novo com um arame, alegando que a jaqueta tinha feito aquilo para praticar feitiçaria. Um escrivão paroquial de Northampton, chamado John Downer, teria testemunhado que ela fez outras duas imagens parecidas, uma representando o rei, sugerindo que ela usou magia para manipular o casamento da própria filha. Repara na covardia, acusar justamente a mulher que tinha acabado de perder o marido e o filho executados. A teoria por trás dessa acusação, a chamada magia por imagem ou magia simpática, que não é nada simpática, presumia que ferir ou manipular fisicamente um boneco representando alguém causaria dano na pessoa real, prática jurídica e popular bem mais antiga do que o caso da jaqueta. Detalhe que a Inglaterra do século XV ainda não tinha estatuto formal e único definindo o crime de bruxaria. Isso só ia acontecer décadas depois, com o Estatuto de 1542, feito pelo Bifão, Henrique VIII, claro, sempre ele. Então, o julgamento aconteceu no ambiente jurídico ainda improvisado, onde a acusação política podia se disfarçar de processo religioso com facilidade. O julgamento aconteceu no auge do caos, com o genro Eduardo IV ainda em cativeiro do Warwick, sem poder agir em favor da própria sogra. Mas assim que o rei recuperou o poder, poucos meses depois, o caso desmoronou por falta de prova e a jaqueta foi formalmente exonerada. Ela morreu em 30 de maio de 1472, já absolvida da acusação da bruxaria e vendo a filha reinar como rainha da Inglaterra. Mas a história não deixou que ela descansasse em paz. Em 1484, o parlamento de Ricardo III aprovou o Titulus Regius, documento que justificava a tomada do trono em detrimento dos sobrinhos dos príncipes da Torre, e para isso ele afirmava que o casamento entre o Eduardo IV e a Elizabeth Woodville era inválido por dois motivos. O rei tinha feito aquele pré-contrato matrimonial com a Eleanor Talbot e porque tinha sido levado a se casar por feitiçaria e bruxaria, praticadas pela Elizabeth Woodville e pela sua mãe, Jaqueta de Luxemburgo, morta havia 12 anos. Repara a jogada suja. Acusar defunta é um golpe perfeito, porque morto não se defende, não contesta, não processa por difamação. E servia perfeitamente para o objetivo do Ricardo III. Se o casamento era inválido, os filhos dele, incluindo os próprios príncipes desaparecidos, eram ilegítimos e o caminho para o trono ficava livre. A própria Elizabeth Woodville voltou a ser alvo de acusações poucos anos depois da morte da mãe. Em junho de 1483, o Ricardo III declarou diante do conselho que a Elizabeth e a Jane Shore tinham usado feitiçaria para murchar um dos seus braços, uma acusação que serviu de estopim para prender e executar sem julgamento William Hastings, acusado de participar da suposta conspiração. Tudo aconteceu no mesmo período conturbado que culminou no desaparecimento dos príncipes da Torre, mãe e filha separadas por mais de uma década, acusadas da mesma categoria de crime pelo mesmo adversário político, sempre que existiam momentos em que precisavam deslegitimar a família Woodville. E aqui entra a parte que eu preciso contar com honestidade, porque é fácil exagerar aqui. Historiador sério que estudou esse caso perto, como a Susan Reicht-Bohan, aponta que não existe uma prova formal de que a própria jaqueta desse importância a essa lenda da Melusina, nem a Elizabeth. Aquela cena que circula de parentes da jaqueta aparecendo na coroação da Elizabeth Woodville em 1475 com um escudo pintado com a Melusina, gerando cochicho de bruxaria, provavelmente vem de ficção histórica, tipo Philippa Gregory. Não de fonte real da época, nenhum cronista da época menciona isso, ou seja, a lenda da Melusina existia, era real, fazia parte do orgulho da família havia séculos, isso é fato, mas boa parte do jeito dramático, como ela costuma aparecer contada hoje, ligando ela direto ao julgamento de bruxaria, tem aquele temperinho de romance histórico moderno, colado em cima do fato original. Depois da morte do Eduardo IV, em 1483, e do desaparecimento dos dois filhos dos príncipes da Torre,
A Elizabeth Woodville passou a viver em santuários formais, lá na Abadia de Westminster, buscando como um refúgio religioso. Ela só deixou esse refúgio depois que o Henrique VII derrotou o Ricardo III e se casou com a filha mais velha dela, Elizabeth de York, mas mesmo restaurada formalmente à posição de rainha-mãe, viveu boa parte dos últimos anos afastada da corte, morrendo relativamente isolada num convento em 1492. Assim que o Henrique VII assumiu o trono em 1485, títulos régios foi formalmente revogado pelo primeiro parlamento do novo rei, com ordem de que toda a cópia existente fosse destruída, sem sequer ser lida em voz alta antes. A ordem não foi 100% eficaz, uma cópia sobreviveu preservada em registro parlamentar oficial, permitindo que os historiadores atuais ainda consigam estudar o texto completo séculos depois. Pelo menos então, 3 gerações da mesma família, a Jaqueta, a Elizabeth Woodville e, por extensão, a própria Elizabeth de York, carregaram em algum momento a sombra de acusação envolvendo magia, feitiçaria ou legitimidade duvidosa. Não é coincidência de família amaldiçoada de verdade, é o preço recorrente que mulher poderosa numa dinastia inteira pagava toda vez que a política dos homens ao redor delas precisava de um bode expiatório rápido e difícil de contestar. E fica uma curiosidade final pela linhagem da Jaqueta, através da Elizabeth Woodville e depois da Elizabeth de York, a família britânica de hoje descende tecnicamente da mesma lenda da Melusina, a fada meio serpente que virou desculpa suficiente, até rimou, para quase acabar com a vida de uma mulher real do século XV. Circula até brincadeira comparando a criatura com o logo da sereia da Starbucks, de tão parecida descrição. E fica a pergunta que fecha esse vídeo: quantas outras jaquetas existiram? Eu tenho várias. Dudum. Ao longo da história inteira, sem sobrar registro nenhum de defesa própria, sem petição preservada, sem neto-rei para reabilitar postumamente a própria reputação séculos depois. A gente só conhecia a história dela porque a família dela, no fim, venceu. Décadas depois, na caça às bruxas em massa, que ainda estava por vir na Europa, boa parte das mulheres acusadas, do mesmo jeito, nem teve essa sorte. E se vocês quiserem, eu posso até contar da caça às bruxas na própria Inglaterra, que, assim, foi até menos pesada do que na Escócia. Sim, amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ative o sininho e se torna membro. Eu vou adorar ter você por perto, porque, olha, vídeos de história é bem difícil de crescerem, assim, no começo, se bem que eu tô aqui há 2 anos. Enfim, eu espero você amanhã para o próximo Steph Flix, às 8 horas da noite. Um beijo grande.